Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Muito boa tarde. Nós celebramos hoje na Igreja a festa da Anunciação do Arcanjo Gabriel, a Nossa Senhora. Portanto, 25 de março, 9 meses antes de 25 de dezembro. Na tradição da Igreja, desde o século V, que se celebra esta festa, neste dia da Anunciação do Anjo, este mistério que toda a Igreja canta e celebra em Maria, sobretudo olha para o sim de Maria. Celebramos, portanto, esta festa da Anunciação do Arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada a partir do sonho, da união, do sacrifício, do esforço, do trabalho e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E num tempo como o nosso, em que nós vivemos, com muitos valores, aqueles valores que nos orgulhavam, que nos davam sentido à vida, estão postos em causa, é bom irmos lembrando que estes valores existiam, pelo menos ir lembrar a muita gente que estes valores existiam e que não podem ser substituídos por outros. O valor do trabalho, o valor da união, o valor da fé, o valor do trabalho, do sacrifício, tudo isso é importante e fez a humanidade chegar onde chegou hoje. A troca de valores é uma incerteza, é o imprevisível, é aquilo que não sabemos para onde vamos, mas precisamos confiar o nosso futuro a Deus. E hoje lembramos Joaquim Fernando Silva, António Augusto Santos Vaz e José Tavares. Lembramos, portanto, todos estes nossos irmãos que partiram e que vós colocaste os seus nomes aqui sobre o altar, lembrando-os ao Senhor neste dia da Anunciação do Anjo, a Nossa Senhora. E para melhor celebrar este mistério, tomemos consciência das nossas faltas e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus Pai Santo, que na vossa benigna providência quiseste que o vosso Verbo assumisse verdadeira carne humana no seio da Virgem Maria, concedei-nos que, celebrando o nosso Redentor, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mereçamos também participar da sua natureza divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Naqueles dias o Senhor manda ao rei Acaz o seguinte mensagem: pede um sinal ao Senhor teu Deus, quer nas profundezas do abismo, quer lá em cima nas alturas. Acaz respondeu: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então Isaías disse: escutai, casa de David,
Não vos basta que andeis a molestar os homens, para queredes também molestar o meu Deus? Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, porque Deus está conosco. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste a graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu não conheço homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice. E este é o 6º mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Nós celebramos hoje a festa da Anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora, e aquilo que realça no Evangelho é o sim de Maria. No Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26, 38. Nós sabemos pela tradição da Igreja e pelos estudos da teologia, etc., que o evangelista São Lucas é aquele que nos narra mais os acontecimentos da infância de Jesus Cristo. Os outros sinóticos, são 3 evangelhos sinóticos: São Lucas, o primeiro é São Marcos, São Mateus, São Lucas. Os outros não tanto.
E depois o Evangelho de São João, que é um Evangelho muito especial e muito diferente, não fala tanto da infância de Jesus. E o motivo é porque os apóstolos, Pedro e Paulo, sobretudo São Pedro e São Paulo, encarregaram Lucas, que era médico, nunca conheceu Jesus, que é também pintor. Consta que o primeiro quadro feito de Nossa Senhora, que veio para Florença, para a Itália, que é uma terra de peregrinação, foi feito por São Lucas. Portanto, era um artista, era um poeta, era um escritor, era um médico, portanto, um homem de cultura, a quem os apóstolos confiaram Maria. E Maria, como todas as mães, desabafava sobre a infância do seu filho, sobre a infância de Jesus, aquilo que aconteceu. E por isso é que o Evangelho de São Lucas é o mais completo na infância de Jesus. Portanto, não quer dizer que os outros não tenham também algumas referências, mas São Lucas é o mais completo por causa daquilo que Maria falava. Portanto, aquilo que o Evangelho de São Lucas nos narra sobre a infância de Jesus são as palavras de Maria, como as palavras das nossas mães, que falam dos seus filhos com tanto amor e tanto carinho. O Evangelho de hoje tem 3 aspectos que chamam muito a atenção. O primeiro é a fé de Maria, que não questiona a vontade de Deus, transmitida pelo arcanjo Gabriel. Depois, a mensagem do anjo. E, finalmente, a obediência expressa naquela resposta que nós conhecemos: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. São estes os 3 aspectos que ressaltam deste Evangelho: a fé de Maria, a mensagem do anjo e a resposta de Maria. Maria recebeu o dom da divina maternidade porque teve fé, e pela fé se torna felizarda. Todas as meninas de Israel desejavam ser mães do Messias. Todas. Pela cultura, pelo aquilo que os profetas iam preparando, todas desejavam ser mães do Messias, do Salvador, anunciado pelos profetas. E Maria é a felizarda, é a escolhida, é a eleita. O nascimento de Jesus é a obra da intervenção de Deus, pois Maria concebe sem conhecer homem algum. Nós às vezes ouvimos umas piadas com maldade, sobretudo algumas pessoas que vão perdendo a fé, e aquilo que aconteceu percebe-se no contexto social de Israel. No contexto social era comum, depois do casamento, as pessoas passarem um ano sem coabitarem. Como era isso? Era a cultura. Era a cultura. Ontem celebrámos Santa Catarina da Suécia, que casou e também fez um contrato. Eram 2 casas muito importantes. Fez o contrato com o seu esposo, que era doente, muito doente, de viverem o celibato, oferecerem-se a Deus. E o seu marido viveu pouco tempo, porque era um doente, mas havia aqueles contratos das casas reais. Nós não compreendemos. Mas não compreender não significa que não exista. Assim, no tempo de Maria, era comum, era normal. Reparei que o povo judeu tem coisas que nos fazem parar. Por exemplo, porquê é que não comem carne de porco? Porquê? E nós chegamos a um tempo, nós comemos tudo, mas devemos comer com regras. Mas a carne de porco é a entrada de tantos males no nosso corpo. E nós sabemos hoje isso cientificamente. Mas não fazemos. Mas nós sabemos isso perfeitamente. Cientificamente está aprovado. Está aprovado que eles têm razão. Mas aquilo que Jesus Cristo veio para dizer: tem calma, tudo
Tudo é bom, foi o que Cristo disse, mas com moderação, com caridade, com amor. Nós não podemos viver sem água, mas morre-se afogado. E é isso. Não se pode viver sem água, mas morre-se afogado. E na vida temos que ir aprendendo. Maria, feita por Deus, a escolha de Maria, uma jovem da periferia da Galileia, para ser mãe de Jesus, filho de Deus, revela-nos que o projeto de Deus difere dos projetos dos homens no mundo. Os homens têm outros projetos, outra maneira de fazer projetos. De Deus vai buscar uma donzela da periferia, de uma terra que não era muito considerada, de uma prometida a um noivo carpinteiro, não era um político, desses agora que nós por aí temos, não era um engenheiro, não era um sábio, não, é esta humildade. O título Filho de Deus, durante muito tempo, foi associado à ostentação do poder. Foi atribuído aos faraós e outros chefes das nações ou impérios, além do próprio rei Davi. Os imperadores consideravam-se filhos de Deus, diretamente vindos de Deus de modo especial, e por isso eram pessoas especiais. E muitos discípulos, no princípio, inclinaram-se para essa interpretação de Jesus, uma interpretação política que os imperadores tinham, os reis. Jesus, contudo, sempre colocou essa relação filial com o Deus Pai, misericordioso e todo amoroso. Filho de uma jovem pobre e de um carpinteiro, Jesus revela-se como o Filho de Deus humilde, solidário com os pobres, excluídos, aos quais deseja comunicar a vida divina. Jesus Cristo colocou o seu reinado, sendo Filho de Deus, ao serviço dos pobres e dos mais fracos. Inverteu tudo aquilo que era conhecido. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavras muito simples, mas que atraem muita responsabilidade. Doravante, aquela menina pobre vai ser depositária dos desígnios de Deus. Deus entra no tempo por meio do sim de Maria, que se coloca como escrava ao serviço do seu Senhor 24 horas por dia. Santo Agostinho, usando este sim, diz-nos que há dois sims na história da humanidade: o sim de Deus à criação e o sim de Maria para um Deus encarnar na condição humana. Sem o sim de Maria, o Deus não se tornaria humano. E Santo Agostinho usa esta bonita reflexão e diz-nos para nós pensarmos nisto. Os dois sims mais importantes da história da salvação é o sim no início da criação, Deus disse faça-se, e o sim de Maria, que é um Deus que quer descer à nossa condição e encarnar na nossa condição. E isto é motivo para nós refletirmos neste dia de hoje. Somos convidados a contemplar a atitude da fé madura, disponível Nossa Senhora, crente, porque se confia totalmente ao Senhor, como Abraão, que partiu sem saber para onde ia, diz nos Hebreus, capítulo 12, versículo 8. Casamento, futuro, filhos, tudo isso a Virgem Mãe deixou nas mãos de Deus, sem pedir explicações, sem pedir provas, sem pedir garantia, sem pedir contrato. Maria disse sim, sem fazer contrato com Deus. Disse sim. Aquela atitude madura, porque humildemente procurou compreender o quanto possível o plano de Deus
a seu respeito para melhor aderir a Ele, atitude disponível pela sua insuperável resposta ao convite do Senhor. Eis a serva, não se pertence a si própria, não considera a sua vida e seu destino a partir dos seus interesses e projetos. Ela se confia totalmente e absolutamente ao seu Senhor e seu Deus. Maria continua a ser o exemplo de humildade, obediência ao Pai, e devemos aprender com Maria a dar-nos sempre o sim a Deus, acolhendo com humildade a sua vontade sobre nós e as nossas comunidades. Maria do sim, a Senhora do sim. Há lugares na terra que têm a Senhora do sim, como nós temos a Senhora do ó. A Maria do sim ensina a dizer e viver o sim a Deus e a pensarmos o que é que significa dizer sim a Deus. Nós dizemos tantos sims e às vezes sem verdade. Estamos a viver um tempo tão conturbado, tão difícil, tão sem sabermos qual é o nosso futuro. E a atitude é colocarmos como Maria nas mãos de Deus. Sim, aqui estou. Faça-se o que Deus quiser. Eu costumo dizer, e tenho dito nos últimos dias, sobretudo no terço, que estamos há um ano a transmitir através de YouTube. Eu nunca me considerei com grandes capacidades para fazer estas transmissões. Foi uma necessidade. E foi um sim, durante um ano, durante este ano, nunca deixámos de celebrar a Eucaristia aqui na igreja. Muitas vezes sozinho, mas em comunhão com todos. Celebrei vários tempos sozinho. O sacerdote é aquele que preside, é o sacerdote de serviço, que preside ao serviço dos sacerdotes batismais, estando ou não presentes. Rezamos por todos os jovens, todas as pessoas que foram batizadas na nossa comunidade durante este ano. Rezamos e continuamos a rezar por todos aqueles que partiram da nossa comunidade. E agora, o futuro. O futuro é o sim. É o sim, colocarmos nas mãos de Deus, exemplo de Maria, com muita simplicidade. Temos muitas dúvidas, temos medo do nosso tempo, temos medo da crise que alguns técnicos dizem que vem aí, da fome, da falta de trabalho. Temos medo, mas isso não nos desvia do sentido do sim a Deus, como Maria, como os grandes homens e mulheres da história da salvação. No nosso tempo é um tempo que merece um sim, que merece esperança, e sem medos, sem angústias, mas não podemos também não ver aquilo que se está a passar, aquilo que está ao nosso lado, aquilo que o terror que algumas famílias estão a passar, a angústia. Como é em muitos países um ano sem receber o ordenado, quando se vendia uma coisinha na esquina para dar de comer aos filhos à noite? Como é? Nós não podemos fechar os olhos a esta angústia, a este medo, a esta incerteza. E depois olhamos e vemos ainda a Merkel na Europa veio pedir desculpa e abriu as coisas agora pela Páscoa, abriu tudo na Alemanha pela Páscoa, pediu desculpa, pressões do povo. E nós vemos outros povos, incluindo nós, que somos um povo de gente pateta, que não se controla. É preciso os governos controlarem, fecharem tudo e ponto. Mas que imagem, que coisa é esta? Que coisa é esta? Então é um povo de patetas, não se controla. Nós aqui, graças a Deus, as coisas fundamentais está tudo aberto.
Ainda hoje, alguém da minha família me dizia: eu para ir a esse conselho tenho que ter um papel, que não sei onde é que se vai buscar uma licença para viajar. Eu não sei onde é que se vai buscar. É preciso um papel que não se sabe onde é que se vai buscar. E isto começou pelo Brasil, nós ouvimos isto no Brasil, na América Latina, e agora ouvimos o sim. Nós, neste tempo, sobretudo neste dia da Anunciação do Anjo Gabriel a Maria, e olhando para o sim de Maria, temos que dizer sim, sim à vida, sim olhando para o nosso lado e para as dificuldades do nosso lado, e também lembrando que há coisas que são patéticas, venham de onde vierem, são patéticas, venham de onde vierem. Que o Senhor nos dê força, nos dê capacidade de olhar em frente, mas a gente começa a fazer parte de um grupo também do contra. Parece que estas coisas que são para atacar a Igreja, não ter a Páscoa. Isso é gente maldosa que diz isto. Parece. E continua a aparecer. Mas não podes dizer isso. Não se pode dizer isso. Não se pode dizer, mas parece. E o verbo parecer faz parte do vocabulário da nossa língua. O verbo parecer não é ser. Eu sei que não é o verbo ser. Não é o mas parece. E então peçamos ao Senhor que a nossa vida não se pareça, se assemelhe, seja como a vida de Maria, que se coloca nas mãos de Deus, e que não tenha medo daquilo que vai encontrar pela vida, o encontro com tanta coisa, com tantos perigos, com tantas ordens, com tantas regras, que não podemos ter medo disso. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, unidos pela fé à Virgem Maria, em cujo seio o Verbo se fez carne para a salvação do mundo, façamos subir ao Pai as nossas súplicas, dizendo com alegria: interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que a Igreja dispersa pelo mundo anuncie fielmente Jesus Cristo, concebido no seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, oramos. Interceda por nós, Maria. Para que o Papa Francisco, nos bispos, os presbitérios e os diáconos, ama a Deus de todo o coração e exerçam o seu ministério imitando a Cristo, oramos por intercessão de Maria. Cheia de graça. Para que em Cristo, servo obediente, que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, ofereçamos a nossa própria vida, oramos por intercessão de Maria. Por nós, ó Virgem cheia de graça. Para que os pobres e a todos os que sofrem seja feita justiça, não lhes falte o necessário, e se reconheçam neles o rosto de Cristo, oramos por intercessão de Maria. Por nós, a Virgem cheia de graça. Para que a Virgem Santa Maria, Mãe do Emmanuel, que nos foi dado por seu Filho como nossa Mãe, nos acompanhe, quer na vida, quer na morte, oramos por intercessão de Maria. Por nós, Virgem cheia de graça. Para que todos os cristãos, particularmente os da nossa diocese, se comprometam no testemunho ativo de Cristo, oramos por intercessão de Maria.
Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que a anunciação do anjo, que nos revelou a encarnação do vosso Filho e a intercessão da Virgem Santa Maria, nos leve a contemplar a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Recebeis, Senhor, os dons da vossa Igreja, que reconhece a sua origem na encarnação do vosso Filho. Fazei-lhe sentir a alegria e celebrar nesta solenidade os mistérios do seu Salvador. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pela anunciação do mensageiro celeste, a Virgem Imaculada acolheu com fé a vossa palavra, e pela ação admirável do Espírito Santo, trouxe em seu ventre, com amor inefável, o primogênito da nova humanidade, que vinha cumprir as promessas feitas a Israel e revelar-se ao mundo como uma esperança de todos os povos. Por isso, com os anjos que adoram a vossa majestade e exultam eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra,
tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo particular aqueles cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Confirmai em nós, Senhor, os mistérios da verdadeira fé, para que, tendo proclamado que Jesus Cristo, concebido da Virgem Maria, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, cheguemos pelo poder da sua ressurreição às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento até ao terço, até às 8h30, que depois rezamos o terço, e hoje com a presença também dos romeiros de Kingston, e terminamos com a bênção do Santíssimo Sacramento. Para a semana é a Semana Grande, a Semana Santa, e nem toda a gente poderá vir, não podemos exceder, pois temos as cerimónias. Eu ainda não sei, ainda não ouvi a vossa opinião. Na quinta-feira ter uma ou duas missas, na sexta-feira não há missa, mas há a adoração da cruz, que vai depois das 3 horas lá para o hall de entrada, ou para a entrada da capela, e quem quiser vir pode vir ao hall de entrada venerar a cruz. Na quinta-feira é o dia da Eucaristia. Quando terminarmos aqui as cerimónias, o altar vai ficar nu, como é costume, estamos em paixão, e o Santíssimo irá para a capela do Santo Cristo, com o altar ornamentado da Eucaristia, e rezaremos o terço, estará até à meia-noite a adoração ao Santíssimo. Quem estiver em casa, que nos acompanhe, mas, portanto, temos que evitar a grande sabedoria. Aquilo que os cientistas estão a dizer neste momento é protegermos-nos. Não há garantia de nada, não temos garantias nenhumas de nada, só temos garantias que nos temos que proteger e colocar nas mãos de Deus, mas proteger-nos, afastarmos-nos, cumprirmos as regras, usar a máscara, que eu não gosto, não é? Mas que tem que se usar, e etc. Mas temos que nos proteger. É isso que certamente algumas pessoas não sabem fazer, e sobretudo os mais novos. Temos tido algumas experiências de confusão por causa disso, mas nós continuamos a proteger-nos, a defendermos-nos e a estarmos perto de Deus, e convidamos todos para participarem nas cerimónias através do YouTube. Neste momento vamos ficar com o Santíssimo exposto, e na quinta-feira, que é o grande dia da Eucaristia, estará na capela até à meia-noite, mas pronto, cada um em casa vai programando a sua vida para estar um bocadinho diante do Santíssimo Sacramento, a rezar com a sua família, ou com aqueles que estiverem mais por perto. Vamos continuar.
diante do Santíssimo Sacramento, nesta quinta-feira, em que celebramos a festa da Anunciação do Anjo, do Arcanjo Gabriel, a Nossa Senhora e, sobretudo, ao seu sim, e colocando diante do Senhor todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, todas as nossas incertezas, nós vamos ouvindo coisas que metem medo, falta de trabalho, muitos homens que sempre se sentiram honrados de trazer o pão para casa, que tentam desistir da vida, um pouco por todo o lado. Nós não sabemos o que está a acontecer na fronteira dos Estados Unidos com o México. Neste momento, não sabemos o que está a acontecer. Muito sabemos que nós, que somos um povo de imigrantes e que viemos com muita pobreza para lutar pela vida, nós sabemos que houve famílias que venderam tudo na América Latina com a esperança de entrar nos Estados Unidos, ou interpretaram mal as palavras, e vemos um silêncio tremendo dos jornalistas. Não sabemos o que está a acontecer, e nós somos um povo de imigrantes, nós somos um povo que emigrou, e temos que gritar bem alto, queremos saber o que está a acontecer. Tenho recebido notícias de muita gente que vende tudo para pagar àqueles senhores que passam. E o que é que nós vamos fazer? O que é que nós temos a dizer a isto? É neste dia, no dia de 25 de março do ano da graça 2021, que tanta gente estará a viver desespero. Do que é que esta gente foge? O que é que esta gente procura? O mesmo que nós procurávamos quando emigramos. O que é feito dos seus filhos, das suas crianças? Onde andam jornalistas? Nós somos de Portugal, eu sou da zona dos incêndios, já há muito tempo que sei que os jornalistas de vez em quando emigram, partem, não sabem bem para onde, se não sabem para onde é que eles vão. Mas o que é que está a passar no nosso mundo? Por todo o lado se ouvem pessoas a dizer: tinham um canal, cortaram, e há gente a aplaudir isto. E nós nunca tínhamos vivido este ambiente, e diante do Santíssimo, sobretudo o sim de Maria, temos que nos colocar com muita humildade. O que é que está a acontecer na fronteira dos Estados Unidos com o México? Não nos interessa? Nós católicos, nós imigrantes, não tem importância? O que é que significa este silêncio? Hoje vi em Lisboa um vídeo, um senhor que estava no café com outra amiga a tomar uma cerveja. Veio a polícia e levou o senhor, porque o senhor não se rendeu, é daqueles que vêm da guerra, vem do tempo da luta, não se rendeu, foi preso, com 70, perto dos 80 anos. O que é isto? O que é que estamos a viver? Para onde vamos? E sobretudo, onde é que estão os nossos jornalistas que estudaram com o dinheiro do povo, estiveram nas universidades com o dinheiro do povo, com o dinheiro dos pobres? E diante do Santíssimo Sacramento, nós que somos um povo de imigrantes, e colocando esta prece diante do Senhor, eu só gostaria que passasse isto, esta notícia, o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer?
Eu te adoro, ó Cristo, Deus no santo altar, em teu sacramento vivo a palpitar. Dou-te partilha, vida e coração, pois de amor me inflamo na contemplação. Tato e vista falham, bem como o sabor, só por meu ouvido tem a fé vigor. Creio no que disseste, ó Jesus, meu Deus. Verbo da verdade, vindo a nós dos céus, anunciado pelo arcanjo Gabriel a Maria, tua divindade não se viu na cruz, nem a humanidade se vê aqui, Jesus. Ambas eu confesso como o bom ladrão, e um lugar espero na eterna mansão. Não me deste a dita, como a São Tomé, de tocar-te as chagas, mas eu tenho fé. Faz que ela cresça como o meu amor, e a minha esperança tenha novo ardor. Dos teus sofrimentos é memorial esse pão de vida, pão celestial. Dele eu sempre que queira mais me alimentar, sentir-me a doçura divinal sem par. Bom pastor piedoso, Cristo meu Senhor, lava no teu sangue a mim, tão pecador. Pois que uma só gota pode resgatar do pecado o mundo e o purificar. Ora, te contemplo sob esse espesso véu, mas desejo ver-te, bom Jesus, no céu, face a face. Um dia poderei de ti gozar nessa doce pátria, sem fim e sem fim te amar. Maria, e se os pais fossem José,
a gente parecesse com Jesus de Nazaré.